Dando sequência no nosso terceiro vídeo, agora a gente vai juntar duas malhas e fazer um edifício único. Para isso, a gente vai utilizar o código um pouquinho diferente, vai ter algumas modificações, algumas adaptações a partir dos primeiros vídeos. Então, a gente vai trabalhar especificamente com a quadrangular e a radial. A gente vai ter graficamente, visualmente, o código. Eu vou pontuar bem esses elementos, né? Os pontos, eles vão se juntar para formar os pilares, e as curvas a gente vai juntar para formar as lajes. E a ideia dos pavimentos a gente vai usar para os dois como suporte. Começamos com a malha, square. A gente segue da mesma maneira que a gente fez antes, com uma diferença. Eu vou amarrar mais algumas coisas nesse vídeo. Então, o plano é o plano XY. Então, aqui eu já acesso ele. Os outros elementos aí sim vão ser iguais. Então, tenho o size, é a largura de cada célula. Então, eu digito aqui, eu vou colocar de 0,5 a 10. O extend x é quantas vezes essa malha, esses quadrados se repetem em x. Eu tenho aqui x, a linha vermelha, y, linha verde. Então, eu vou colocar no mínimo 2 a 7. Lembrando que a ideia é trabalhar com um edifício mais horizontal, no sentido y. E aqui repete o y, então eu vou colocar maior, de 2 a 21. Aqui, largura do módulo. Aqui, quantidade x. Quantidade y. E eu tenho aqui minha primeira configuração. Largura. Quanto repete em x. Quanto repete em y. Aqui eu posso até colocar com duas casas depois da vírgula, porque eu posso ter um módulo mais refinado. Bom, aqui eu vou unir eles com a região union. Por quê? Se vocês observarem aqui, o output são células. Então, eu tenho cada quadradinho daqui está saindo. Só que eu preciso dessas, para fazer as lajes, eu preciso só do contorno, como se fosse uma polyline no entorno. Então, eu trago para a região union, e aqui eu vou dar um flatten. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de entender. O flatten vai juntar tudo numa lista única, num único elemento. Clico com direito, flatten. Então aqui eu tenho todos os retângulos, e aqui eu tenho uma polyline única como resultado. Então, seguimos. Vou simplificar. O próprio ícone aqui já ajuda a gente a entender. Eu só vou ter, a partir de uma determinada polyline, uma determinada curva, eu vou ter só os pontos finais e iniciais. Isso vai ser importante depois para a gente colocar as outras malhas aqui, nesse canto e nesse canto. Então, visualmente não muda, mas eu tenho os dois, apenas o ponto final e inicial.
eu vou explodir essa curva para ficar justamente aqui a gente consegue ver ponto final e inicial. E vou colocar curva middle, eu vou colocar o próximo módulo justamente no meio. Eu quero nesse ponto e nesse ponto. Até aqui eu tenho os 4 pontos, então eu vou ter que colocar um elemento aqui no meio para justamente selecionar apenas esse e apenas esse. Para isso eu trabalho com a ideia de list item, ou seja, a partir do explode vai gerar uma lista e eu vou selecionar os itens dessa lista para o meu trabalho, né, para o meu objetivo. Então, e como que funciona? Eu trabalho com o index aqui. O index eu posso pensar assim. Eu sei que eu tenho, quando eu explodir aqui, eu tenho essas quatro curvas. Curva 0, curva 1, 2 e 3. Então, quando eu coloco o number slider, eu consigo ver qual que é o middle dela. Deixa eu editar aqui, colocar de 0 a 3. Um número inteiro. Então, 0, 1, 2 e 3. Eu quero as curvas, o meio das curvas 0, que está aqui, e 2, que está lá. Mas eu posso colocar a partir de number slider, tá? E posso colocar também através de panel. Se eu colocar o 0 aqui, ele vai aceitar. E se colocar o 2 aqui, ele também aceita. Por number slider, não. Mas eu vou colocar de outra maneira para ficar mais fácil e para aprender para ensinar para vocês uma parte para otimizar melhor o código. Então eu vou ter esses dois números, o 0 e o 2, no mesmo panel. Ele dá esse erro porque ele não entende o que são esses 0 e 2, eu tenho que dizer para ele que é uma multiline data. Ou seja, a partir disso eu dei o enter aqui, mas ele não consegue processar. Quando eu digo multiline data, é como se eu desse esse enter para ele. Então eu tenho aqui a curva, o meio da curva 0 e o meio da curva 2. E assim a gente segue. O meio dessa curva a gente vai encaixar o outro módulo, que é o radial. Então, aqui radial, 2D radial grid. E eu falei para vocês que eu ia começar a colocar amarrar melhor os elementos. É justamente isso. Então, o midpoint dessas duas linhas é a origem desse meu plano, e a origem desse meu plano eu começo o meu grid radial. Então, eu tenho aqui justamente isso. E aqui eu sigo com as relações entre esse grid linear e o grid radial. O x, ou melhor, o size, vai ser o mesmo módulo daqui. Vou trazer para cá para ficar mais fácil. Então, a largura do módulo vai ser o mesmo. Quando eu modifico 1, observem aqui. Deixa eu ligar aqui. Observem que a largura do módulo vai ser a mesma. Então, aumento o módulo do linear, aumento o módulo do radial também, independente do tamanho de x ou de y, eu vou ter sempre essa relação da largura. Para o extend P, é como se fosse, né, uma das dimensões. Aqui é o R, então eu vou ter um tamanho aqui e o P aqui. Não é x e y no sistema cartesiano, mas é
no outro sistema do próprio módulo. Do próprio módulo da radial. Então, para P é a quantidade de lados que esse módulo vai ter. Observem também que essa quantidade de lados, quando eu relaciono com o grid linear, ela sempre vai ser a metade. Então, eu vou colocar no mínimo 4 para ter no mínimo 2 lados até 20, por exemplo. Então, quando eu tenho 4 lados, na verdade eu tenho só 2. Eu transformo num o radial vai se transformar num quadrado e eu vou ter para fora do módulo linear, eu vou ter apenas 2. Se eu colocasse aqui o 0, ele não vai permitir, mas se eu colocar 1, também não vai permitir 3. Então, fica dessa maneira, e aí fica... Não vai dialogar com o linear. Então, no mínimo, 4 para eu ter 2. O R, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção. Se vocês observarem aqui, à medida que eu avanço o tamanho do módulo e a quantidade, ele sempre vai ficar o dobro, pelas próprias características do radial. Então, de que maneira eu relaciono parametricamente isso? A quantidade de x vai ter que ser a metade de R. Para isso, eu venho com a divisão. Eu posso colocar já o sinalzinho de divisão, a barra, ou divide. Então, eu sei que o resultado vai ser a metade de x. Eu vou começar a colocar aqui as informações, os elementos que eu não vou mudar, que não vai influenciar na concepção do meu projeto, eu vou colocar sempre em panel. E os elementos que eu consigo mudar, que vai interferir diretamente, eu vou deixar com o number slide. Então, eu venho aqui e insiro essa divisão. Se vocês observarem também, sempre quando eu estou com o número ímpar, ele vai ficar, pelas próprias relações matemáticas de criação da malha radial, ele vai ficar sempre um pouquinho a mais. Para isso, eu vou colocar os even numbers, são os números pares, os odd numbers, números ímpares. Ok. E aqui na quantidade de x também. Então, posso colocar aqui, posso aumentar para 10 para ficar com um pouco mais de possibilidades. Aí eu vou ficar, a largura sempre vai ser a mesma. E aqui eu tenho a minha primeira parte concluída, a criação dessas malhas. Está do outro lado lá. Só para finalizar, se vocês observarem aqui também, quando eu tenho todos esses pontos que saem, eu vou ter, no encontro de todas as linhas da malha, aqui com essa, eu vou ter um ponto que vai sair daqui. Para facilitar já a continuidade do código, eu vou suprimir esses pontos duplicados, o pull duplicate. Então, todos os elementos duplicados do radial, que vai ser especificamente esse do meio aqui, então eu tenho ele vai criar um ponto quando passa essa linha aqui, essas duas linhas aqui, se cruzam, eu vou ter 2 pontos aqui, o que depois vai surgir 2 pilares, o que não é bom para a gente. E como eu tenho depois a junção, outro pilar na junção desses dois, ele vai também duplicar. Então,
eu vou duplicar aqui o on. Então, observem aqui que vai sair esses pontos. E vou dar o flatten aqui. E agora sim tem a... Nessa segunda parte do vídeo, a gente não vai modificar, a gente não vai criar. Só vai organizar melhor o código, tanto para entender o fluxo das informações, quanto para organizar melhor graficamente, visualmente, o código para as próximas etapas. Aqui, deixa eu... Esse pertence a esse grupo. Pronto. O que a gente vai fazer? Deixa eu trazer para cá. A gente vai ter uma separação de pontos e curvas. Pontos vão surgir os pilares, na união dessas linhas, a intersecção dessas linhas. Então, eu vou criar aqui curva, fazer duas curvas e dois points. Aqui, curve square, as curvas provenientes do square, points square, aqui curve radial, points radial. E aqui eu vou ligar. Então, os pontos que eu suprimi os duplicados, eu trago para cá. As curvas do radial são diretamente as células. Eu só vou dar um bake aqui. Ou, desculpa, eu só vou dar um flatten. Os points do square eu trago diretamente aqui do square. E também vou dar o flatten. E as curvas do square eu vou trazer da simplificação. Posso até colocar outra curva aqui para ficar tudo retinho. São com esses elementos aqui que eu vou seguir. Então, desses dois primeiros eu só gerei. E a partir de agora eu vou trabalhar com eles, com esses elementos aqui. Só vou colocar mais aqui. Para facilitar melhor ainda a sequência, eu vou reorganizar isso daqui. Eu vou colocar curva com curva e ponto com ponto. Então, curva square, curva radial, ponto square, ponto radial. Então, curva square com curva square, curva radial, point square, point radial, point radial. Por que isso? Graficamente, eu sei que as curvas vão gerar a laje e os points, os pilares. Dando sequência, ainda nessa segunda parte, só vou fazer o contrário, colocar os points para cima, como estava naquele slide inicial, e as curvas para baixo. O que a gente vai fazer? Vai dar, continuando nessa segunda parte, vai dar o merge nessas duas instâncias. O merge da curva vai ser direto. Eu tenho essas curvas unidas aqui. E o merge dos points que a gente vai ter que pensar um pouquinho. Por quê?
o que eu tenho aqui, os points do square já vai direto. Mas a gente vai ter que ter um pensamento com os points do radial. Por quê? Eu tenho os pontos, os pilares internos aqui, né, que estão batendo com essa malha de dentro. E eu quero só os pilares de fora, só os pontos de fora. Então eu vou ter que excluir esses pilares. De que maneira a gente faz isso? Vou fazer de trás para frente. Utilizar um dispatch que serve para separar listas. Então eu vou ter uma lista interna, digamos assim, uma lista externa, e eu vou seguir só com uma das listas. Essa lista vou frisar, né, vou dizer para ela que é um point, e eu vou colocar um equality, que é o sinal de igual ou escrevo aqui equality. Para que vai servir isso? O equality eu vou ligar aqui e esses pontos são essa lista. E eu vou ter a escolha do point em curva. Eu vou selecionar pontos dessa curva e vou trazer para cá. Então, esse mesmo ponto está aqui. O que a gente vai trabalhar? Esse segundo número, na verdade, é como se fosse um index. Se eu trouxer para cá, eu ainda tenho que colocar a curva. Essa curva aqui é a curva do square. Aí ele vai juntar as duas e aí que a gente vai selecionar. Ó, se eu trouxer para cá, esse number slider, ó, a gente começa a visualizar quais são esses pontos. Deixa eu colocar aqui, de 0 a 1. E ele vai dar para a gente. Ó. Observem apenas os pontos do radial. Então, eu tenho 0 e 1. Ele separa. Como eu estou juntando com o plano do square, ele vai separar ou o 0 externo ou o 1. Selecionar aqui. Ou o 0 externo ou o 1 interno. Então, eu vou ficar ou com um ou com outro. Como o plano square já está selecionado, ele nem coloca o 1, ele já nem coloca os pilares dentro, porque ele já entende que eu quero desligar dele. Então, eu vou deixar o 1. Enquanto eu vou fazendo nos outros, eu vou colocar o 0 direto aqui. E agora sim eu tenho a minha sequência de pontos e planos para seguir em frente. Com esses dois merges que eu sigo em frente para a terceira parte do vídeo. Vou dar agrupar aqui para justamente graficamente a gente começar a separar o código e ficar mais fácil de entender. Então eu tenho aqui a parte dos meus do linear ou square, radial, e aqui dá para colocar aqui pontos finais e aqui curvas finais. E a partir daqui, até agora, a gente só criou as condições para levar para os pilares e para as lajes, que também vão ser bem parecidos com o código que a gente já trabalhou no outro vídeo. Vamos começar essa sequência com a criação dos pavimentos. Então, eu vou criar uma série aqui, que é justamente
essa série que vai gerar os diferentes pavimentos. A partir dessa série, eu vou colocar o pé direito. Então, number slider 2.6 até 3.5 com duas casas. E esse que vai ser a quantidade de vezes que ele vai se repetir. O count é quantas vezes... Aqui é a distância, né, entre um e outro. E o count é quantas vezes ele vai se repetir. Então, a gente já sabe, já tem fixo, que são 4 pavimentos. Vou colocar no panel, vou colocar um count, a expressão x mais 1. Por que isso? Para ele colocar também, depois eu vou utilizar a pilinha de mover, e ele vai seguir apenas do primeiro pavimento para cima. Quando eu coloco x mais 1, eu fixo ele no térreo também. Então, essa expressão serve para isso. Aqui eu já vou colocar os nossos eixos, que é deles que a gente vai inserir nos pilares e nas lajes. E aqui eu tenho meus pavimentos. E agora sim, vamos seguir com os pilares. Vou trabalhar os pilares como retângulos. Os pontos finais que eu tenho aqui, então flatten, são eles que vão gerar os meus pilares, ou seja, esses pontinhos aqui são as bases para o meu retângulo. Eu vou ter o x e y size, é o tamanho do meu pilar, então vou botar de ponto 25 a ponto 75. Depois a gente refina melhor isso. Observem aqui que ele surge a partir do ponto. Ele não surge no meio do ponto. Vai ser diferente para o círculo, por exemplo. O círculo, quando eu trouxer o meio, esse outro círculo aqui, quando eu trago o plano, ele já vai surgir do meio. São características diferentes. O retângulo, eu vou precisar fazer uma pequena operação aqui justamente para colocar ele no meio, que é uma operação através de uma expressão, que é através do domain. Então, construct domain. É ele que vai, a partir dele que a gente vai trabalhar com as dimensões. E de que maneira a gente faz isso? Através de uma expression. Aqui, menos x dividido por 2, ou seja, metade de x. E aqui, x dividido por 2, metade de y. E aqui eu fico com a base do meu pilar centralizado com os pontos. E daqui a gente segue. Próximo passo, mover. Vamos mover esse retângulo. A gente já tem marcado melhor. E esse mover, tenho esse, eu vou precisar colocar esse com index para colocar ele também no from panel, fixar ele menos 1 no. Quando eu faço, como eu vou mover, ele vai mover a quantidade de vezes que eu vou determinar aqui, ou seja, a quantidade de pavimentos. Vou colocar aqui a quantidade de pavimentos. Então, quando eu venho com ele aqui,
eu preciso retirar o último. Eu vou fazer 4 cópias e aí vai ficar sobrando um pilar lá em cima. Já vai dar para entender isso. Então, essa geometria eu vou estudar na direção do pé direito. E esse motion aqui, eu vou dar um graft, que é justamente para fazer todas as cópias. Se eu não... Aqui, deixa eu colocar essa geometria, vou dar um flatten. E aqui, custom preview. Fica mais fácil da gente enxergar. Se eu colocar aqui 0, ele vai fazer ele vai mover para cima essa quantidade de vezes aqui com esse pé direito. Então, eu vou ter o térreo sobrando. Se eu colocar 1, isso daqui não vai ser contabilizado. Então, quando eu coloco -1, eu forço que ele também inicie essa cópia inicie daqui e faz mais uma cópia para baixo. E aqui está o nosso grupo de pilares. Agora vamos para as lajes. As lajes, como resultado daqui, eu vou extrair uma curva desse resultado, dar um flatten aqui também. E aqui eu vou unir todas elas de novo. Região 1. Vou desligar os pilares aqui para a gente ficar só com as lajes. Eu vou dar um região union para a gente ter como se fosse a polyline, só o contorno. Aqui eu tenho o conjunto de todos os planos e aqui eu tenho só o resultado, né, deles. Aqui ainda vou dar um offset curve, para não ficar no limite dos pilares. Então eu vou ter uma distância da laje, ela vai sair do plano do pilar. Para isso, eu vou adicionar, fazer uma adição dos pilares. Eu vou relacionar parametricamente. Eu vou tirar aqui do domain, vou reforçar que isso daqui vai ser um número. E a distância vai ser dada a partir desses pilares, ou seja, dependendo do tamanho que eu tenho dos pilares, eu vou ter esse offset maior ou menor. E aqui vai ser, né, o valor de quanto que vai ser maior que os pilares. Então, vou colocar de 0,1 a 1,25 m. Aqui eu tenho apenas o quanto sai essa laje sai, e aqui eu tenho a relação, né, do quanto essa laje sai a partir dos pilares. Bom, o resultado dessa curva que vai ser a minha laje propriamente dita. Então, daqui para diante é mais ou menos parecido com o que eu tenho com os pilares. Vamos ver. Esse move vai ser a partir... Opa, contrário desse pé direito. Além disso, vou fazer um fillet para ficar mais arredondado. Então, essa curva. O raio, vou colocar de 1 a 5.
dependendo do que eu precisar, da quantidade de lados que eu colocar do radial aqui, vai ficar mais evidente aqui, colocar justamente essa informação, que é a quantidade de lados. E a partir disso eu posso ter esse prédio um pouco mais arredondado. Se eu colocar uma quantidade menor de lados, fica mais evidente. E aí a gente segue com esse fillet. A partir desse fillet que eu vou estudar no eixo Z. E aqui eu vou dar a espessura da laje. Vamos colocar de ponto 20 a ponto 6. Aqui é a espessura. Espessura laje. E para finalizar, eu preciso fechar essa laje com o gap hose. E daqui eu sigo pro preview. Esse aqui com os pilares. Eu tenho meu edifício. Vou colocar aqui o grupo das lajes. O preview off de todos eles e eu fico só com o que resultou do meu edifício. Então, a partir dessas modificações aqui, eu tenho meu edifício parametrizado. E o que tiver com number slider, eu posso ir testando. Aqui o tamanho do pilar. Lembrem, o tamanho do pilar está vinculado. Vou botar aqui o tamanho. Está vinculado com o offset. Aqui o pé direito. Eu posso também desvincular essa relação do pilar com a laje, só vou colocar maior ou menor, mas eu posso ficar com essa questão aqui. Vai ser mais fácil eu relacionar eles. Aqui a espessura da laje. Aqui o fillet. E daqui são com esses elementos que a gente segue com o nosso exercício.